Para contar ao público brasileiro o drama da Primavera Chinesa, o Globo Repórter apresenta agora dois grandes momentos da reportagem de TV. A cobertura em que a rede americana CBS revelou a beleza e o idealismo do movimento pela liberdade. E a coragem dos repórteres da BBC, que mostraram ao mundo o massacre de Pequim. A Primavera de Pequim acabou, mas por sorte, ela é de todas as rebeliões do século a mais documentada pela televisão. A Primavera Chinesa começou debaixo de chuva. E nem a chuva foi capaz de assustar a multidão que não parou de crescer desde o dia 13 de maio, quando começou a greve de fome dos 3.000 estudantes acampados na Praça da Paz Celestial. Eles se diziam dispostos a morrer pela liberdade e democracia. Só parariam se o governo aceitasse discutir o que eles pedem. Combate à corrupção generalizada dos altos funcionários, liberdade de expressão e de imprensa com o fim da censura oficial, controle da inflação de 35% ao ano. Os protestos não se limitaram a Pequim. Estenderam-se a todas as grandes cidades da China como Xangai, Cantão e Nanquim. Em toda parte, encenações apoiando a greve de fome e o enterro simbólico dos líderes do Partido Comunista. O movimento pela liberdade e a democracia coincidiu com a visita à China do presidente soviético Mikhail Gorbachev, que pôs fim a 30 anos de rompimento entre os dois gigantes comunistas. A coincidência garantiu ao movimento cobertura internacional. Jornalistas americanos como o âncora da CBS, Dan Rather, entraram no ar ao vivo da Praça da Paz Celestial. Em vez de entrevistar Gorbachev, Dan Rather foi ouvir dentro de um ônibus um dos líderes dos jovens chineses, Wang Dan, 20 anos, estudante de história. Ele diz que o líder máximo chinês, Deng Xiaoping, é autoritário como um imperador. Deng se recusa a conversar conosco, diz Wang. Deng disse que eles têm 300.000 soldados em Pequim e nós somos só uns poucos estudantes. These are the pictures that Chinese leaders wanted most to be seen. The secretary of the Communist Party, Zhao Ziyang, o primeiro-ministro Li Peng e o secretário do PC, Zhao Ziyang, visitaram no hospital alguns dos estudantes em greve de fome. Nos primeiros dias, o governo parecia disposto ao diálogo, sob a influência do liberal Zhao Ziyang. We urge you students to end your hunger strike. E o movimento crescia. Logo havia mais de 1 milhão de pessoas todos os dias na Praça da Paz. E não apenas jovens. Gente de todas as idades, todas as profissões. Sindicatos, órgãos do governo, um movimento de massa nunca antes visto nos 40 anos do comunismo chinês. O primeiro-ministro Li Peng acabou recebendo os líderes estudantis para uma conversa. Animados com a adesão maciça ao movimento, os rapazes, mesmo enfraquecidos pela greve de fome, partiram para a ofensiva. Diante das câmeras que transmitiam o encontro ao vivo para todo o país, o principal líder, Wei Shanxi, de pijama, acusou os dirigentes de não governarem para o povo. Li Peng irritou-se e cortou a conversa. Os estudantes, ele disse, têm que deixar a praça sem qualquer pré-condição. Wei desmaiou e foi levado de volta ao hospital. Sempre cantando o hino comunista, a Internacional, os estudantes deixaram claro que não estavam questionando o regime. Apenas queriam uma correção de rumo. Um sistema político mais aberto, como o que Gorbachev introduziu na União Soviética. E foi nesse anseio por liberdade que eles tocaram fundo na alma do povo chinês, levantando o país numa rebelião pacífica que em poucos dias tornou-se um dos fatos principais do nosso século. Durante a Primavera de Pequim, a República Estudantil da Praça da Paz Celestial foi um exemplo de organização espontânea e democrática. Quando surgiam brigas, a segurança logo resolvia tudo.
Os gestos estavam sempre marcados por um certo romantismo de quem sabe estar vivendo um dos grandes momentos da história. Não faltou quem se lembrasse da bicentenária Revolução Francesa. Mas, para os médicos, havia uma questão bem concreta: a vida dos estudantes em greve de fome. Este jovem médico, voz embargada, diz que sente vontade de chorar diante do sacrifício dos jovens pela causa da liberdade. Acima de tudo, havia o sentimento de que se estava fazendo uma revolução, sim, mas de um novo tipo. Uma revolução pacífica e solidária. A China teve 3 revoluções nesse século, todas impostas de cima para baixo, por pequenos grupos que conduziam as massas. Esta é a primeira revolução que surge espontaneamente do próprio povo. A luta pela liberdade e a democracia mexe com uma noção profundamente enraizada na mente chinesa. Desde Confúcio, o maior filósofo chinês 5 séculos antes de Cristo, o chinês preza acima de tudo a figura do sábio que defende a liberdade do povo contra a tirania dos imperadores. Os estudantes dispostos a morrer pela liberdade seguem esta tradição. O sacrifício dos estudantes mexe com gente como esta senhora. Quando penso na greve de fome deles, ela diz, tenho vontade de chorar. A seguir, o massacre de Pequim. Há muita apreensão na Praça da Paz Celestial. A multidão já não é mais tão grande. A praça continua da paz, mas nada celestial. O lixo e o mau cheiro são insuportáveis. Os estudantes ainda rejeitam a exigência do governo de deixarem a praça. Mas já se fala em parar a greve de fome. O pior é o boato de que a linha dura dentro do Partido Comunista venceu. Dizem que o liberal Zhao Ziyang perdeu o cargo de secretário-geral do partido. Os estudantes votam e o líder Wu Shanxi, de pijama, anuncia: a greve de fome acabou, mas ninguém vai sair da praça. O boato é verdadeiro. A briga dentro do partido acabou e a tolerância também. A fala do primeiro-ministro Li Peng, no grande salão do povo, é levada por alto-falantes aos estudantes na praça. Pequim está sob lei marcial, ele anuncia. Todas as manifestações políticas estão proibidas. O exército vai retirar os estudantes, mas os soldados do 38º Exército não cumprem a ordem. O governo convoca outros, da distante Manchúria, e os estudantes gritam: vão embora. Mais uma vez, 1 milhão de pessoas saem às ruas de Pequim para apoiar os estudantes. Os caminhões bloqueados pela multidão não chegam até a praça. A mulher se emociona. Não ouçam o Comitê Central. Este é um grande movimento patriótico. Os estudantes são a esperança do nosso país. Chega de erros do partido. Estamos muito infelizes. Em 40 anos de comunismo na China, é a primeira vez que o povo ousa desafiar o exército. E dá certo. Não vamos sair daqui, nem vocês, dizem os civis. Os manchus, que não falam chinês de Pequim, se rendem à evidência. A população da capital ganha o primeiro round. Uma verdadeira muralha humana paralisa centenas de caminhões militares. Quando a notícia chega à praça, os estudantes comemoram a vitória inesperada. Cresce a disposição de lutar até que o governo aceite o diálogo. Quando amanhece na praça, cresce também a ousadia. Os estudantes de belas artes montam em isopor uma estátua da liberdade. A moda chinesa, segurando a tocha com as 2 mãos e de olhos puxados. Nas barbas do presidente Mao, um desafio à velha guarda. Com ela, os estudantes deixam bem claro: a democracia que nós queremos é a do Ocidente, não a pseudo-democracia socialista. A estátua da liberdade é demais para a velha guarda do PC chinês. Os telejornais não param de mostrá-la. É uma prova de que os tais estudantes não passam de contra-revolucionários a soldo do imperialismo Yankee. Tem que ser retirada imediatamente. E por aí vai.
Mas a estátua resiste a chuvas e trovoadas. Um vendaval varre a praça. Está chegando o momento da decisão. Os soldados manchus finalmente conseguem chegar perto, mas não sabem bem o que fazer e mais parecem caipiras ingênuos. Os estudantes com malandragem lhes tiram os documentos que vão virar souvenir. Mais uma vez, a Internacional une os civis contra um mar de capacetes. Aos poucos, o cerco vai se fechando. Na noite de sábado, os primeiros soldados chegam à praça onde os estudantes queimam bandeiras. As tropas vão se esgueirando entre a multidão. Tomam posição para o ataque. À luz do que viria depois, estas imagens ganham a dramaticidade do suspense. Faltam alguns instantes para começar um dos massacres mais brutais do nosso tempo. Os jovens que ainda se creem vitoriosos continuam sentados pacificamente, cantando a plenos pulmões o hino comunista. O sinal para o início do massacre é a derrubada da frágil estátua de uma liberdade apenas sonhada. O primeiro tanque entra na praça. A narração dramática é do repórter da BBC, Brian Barron, um dos poucos que conseguiram contar ao Ocidente o massacre de Pequim. Depois de 3 semanas de ocupação pelos estudantes, diz Brian Barron, esta é a primeira presença efetiva do governo na praça. Os manifestantes correm atrás e o carro consegue escapar para ir ocupar sua posição. Um outro aparece e derruba com facilidade as frágeis barricadas. A multidão põe para fora a revolta há tanto tempo represada. Voam paus e pedras. Os 6 soldados encurralados lá dentro estão perdidos. Ou morrem sufocados pela fumaça, pois a multidão pôs fogo no carro, ou se entregam a um linchamento quase certo. O grupo de estudantes tenta salvar um dos soldados. Querem levá-lo para dentro do ônibus. Conseguem. Mas os linchadores forçam a entrada no ônibus. Brian Barron informa que, por sorte, o soldado conseguiu sobreviver. A esta altura, madrugada de domingo, os estudantes e seus aliados já puseram fogo a dezenas de ônibus para tentar conter o avanço das tropas. Os soldados manchus abrem caminho à bala, atirando na multidão. Eles têm ordem de atirar para matar. Depois de servir por tantos dias para o mundo inteiro como símbolo da luta pela liberdade, a praça é reconquistada. Para o repórter da BBC, é a vingança da velha guarda do PC, que se sentiu profundamente ofendida e humilhada pelo movimento dos estudantes. As cenas terríveis do massacre foram testemunhadas por outra repórter da BBC, Kate Ade. O som dos tiros se ouve em todo o centro de Pequim, ela diz. Nas avenidas que dão acesso à praça, as pessoas olham parecendo não querer acreditar no que estão vendo. O exército do povo massacrar o próprio povo. Centenas aplaudem quando pegam fogo os ônibus e os carros de combate, acertados por coquetéis Molotov. Mas quando os caminhões de soldados passam, muita gente é atingida pelos tiros. Kate Ade diz que os soldados atiram na multidão, mas assim mesmo, há milhares de pessoas nas ruas dispostas a resistir. Riquixás e bicicletas levam para os hospitais os primeiros feridos. Os próprios moradores do centro fazem o transporte. Há confusão e desespero. Os chineses não conseguem entender que é o seu próprio exército que está atirando neles. Muitos são apenas passantes curiosos, que ainda não se deram conta do risco e da selvageria da situação.
Até para um estrangeiro, é difícil acreditar que este exército, o maior do mundo e dos mais bem preparados, está atacando uma população desarmada, como se entrasse numa guerra. Na praça que era da paz celestial, o som é mesmo de guerra. Mas é guerra de um exército só. A multidão grita: fascistas, parem de matar. Kate está na frente da multidão, de cara para os soldados, a 200 metros de distância. Os jovens cantam a Internacional com acompanhamento de tiros. Depois de horas de fuzilaria, diz Kate, de frente para os soldados, a multidão ainda está aqui gritando: parem a matança, abaixo o governo. Quando a repórter sai da linha de tiro, uma rajada mais intensa causa pânico. Um rapaz em frente de Kate cai morto. 2 outros são mortos mais à frente. Mais 2 estão feridos. Os soldados não deixam as ambulâncias passarem. 2 motoristas de ambulância são baleados. A equipe da BBC leva em seu carro até um hospital uma mulher baleada na cabeça. Lá eles veem cenas trágicas. As vítimas não param de chegar. Até bancos de praça servem para carregar os feridos. Todos feridos à bala. São velhos, crianças, gente que estava na janela de casa. Não há mais lugar nas salas de cirurgia. Médicos e enfermeiras choram. Em 20 minutos, Kate contou 40 feridos graves. 2 chegaram mortos. Muita gente vem correndo até a equipe da BBC em desespero. Uns aterrorizados, outros gritando com raiva: nós vamos nos vingar. Contem ao mundo o que estão vendo. O governo chinês informaria alguns dias depois que morreram 300 pessoas naquele domingo. Mas informações independentes levam a contagem a mais de 10 mil mortos em toda a cidade. E milhares de feridos, como esta moça atingida na barriga. Na manhã de domingo, a multidão continuava na rua e voltava a ser alvo do exército que atirava para matar. Nem quem estava de bicicleta tinha chance de escapar. Este ficou caído no asfalto. Estas cenas foram testemunhadas por outro repórter da BBC, Julian O'Halloran, da janela do hotel. Um homem atingido por uma bala é carregado para um prédio vizinho, ele conta. Sorte tem aqueles que conseguem ser transportados em ambulância. Os motoristas e padioleiros demonstram uma coragem incrível. Os soldados avançam para a multidão atirando. Os mais ingênuos que vão parar justamente no meio de um grupo de soldados têm um destino trágico. A maioria vai em busca de socorro em rickshaws. As cenas de solidariedade no desespero se repetem ao longo do dia. Há muito mais gente morta e ferida do que ambulâncias disponíveis. Além da fuzilaria, há também vítimas de espancamento, selvagemente atacadas a pauladas e pontapés pelos soldados manchus. Ao longo do dia, vai ficando claro que o massacre acontece em toda a cidade de 10 milhões de habitantes. Ao terror do Estado, a população responde incendiando carros de combate e deixando claro o que pensa dos líderes do partido.
Uma cena terrível é contada por uma turista inglesa. Ela viu um soldado que se divertia atirando na multidão. 3 meninas se ajoelharam pedindo que ele parasse. Ele matou as 3. Um velhinho levantou a mão pedindo para atravessar a rua. Ele o matou. Aí a munição acabou. Enquanto ele recarregava a arma com novas balas, a multidão o agarrou e o enforcou numa árvore. Desde o domingo surgiram notícias de combates entre os próprios militares. Homens do exército sediado na capital que se recusaram a atacar os estudantes, combatendo os manchus trazidos do norte para o massacre. Acompanhando o movimento dos tanques, a câmera da BBC traz a mais bela imagem da resistência do povo chinês. Um rapaz sozinho enfrenta de peito aberto uma coluna de tanques. O motorista tenta desviar, mas o rapaz não dá passagem. Sob o olhar estupefato dos passantes, desafiando a morte, o herói anônimo salta sobre o tanque para enfrentar cara a cara o agressor. O confronto é um símbolo perfeito da rebelião chinesa. Pacífica, desarmada, diante do maior exército do mundo, a serviço de um governo tirânico. O rapaz não desiste. Assim que a coluna faz menção de prosseguir, ele volta a barrar o caminho. O grupo que o assistia acabou convencendo-o a sair dali. A seguir, Nunca antes 10 milhões de pessoas saíram às ruas ao mesmo tempo. Os iranianos conquistaram esse recorde na terça-feira com o enterro do Ayatollah Khomeini, líder da Revolução Islâmica. O repórter Carlos Dornelles e o cinegrafista Luiz Demétrio viram de perto a dor furiosa dos xiitas. Três dias depois do enterro do Ayatollah Khomeini, essas imagens continuam gravadas com a mesma força na memória das pessoas que puderam ver isso tão de perto. Eu ainda não consigo imaginar que algum dia possa assistir cenas sequer parecidas com essas que aconteceram em Teherã. A multidão vestida de negro e que só poderia ser contada aos milhões era um espetáculo impressionante, gigantesco e ao mesmo tempo assustador, porque era sempre incontrolável durante todo o período de quase 9 horas em que houve tentativas de se enterrar o Ayatollah com um mínimo de organização. A multidão não deixou, e ninguém seria capaz de impedir que tantas pessoas quisessem tocar esse caixão pela última vez. Mas o que mais me impressionou foram as cenas de autoflagelação. Eram milhares e milhares de pessoas simplesmente batendo com a mão na cabeça, mas sem parar, durante horas, num calor que passava dos 30 graus. No local do sepultamento, a autoflagelação chegou a níveis que ninguém conseguiria acreditar se não estivesse registrada nessas imagens. Nós estávamos sobre um container, a poucos metros do túmulo, e rodeados pela multidão. As pessoas que não resistiam à autoflagelação passavam desmaiadas a toda hora. Esse homem, que minutos antes eu tinha visto se autoflagelando, agora era carregado, estava morto. Quando o caixão com o corpo do Ayatollah finalmente se aproximou do local do enterro, era um estado de paixão e dor tão intenso que parecia que a única vontade dessa multidão era sofrer. Mas sofrer tanto com a autoflagelação a ponto de só querer se aliviar, morrendo junto com o Ayatollah.
Teherã ainda continua muito diferente do que costuma ser. As ruas estão tranquilas, o trânsito é pequeno, o comércio ainda está fechado e só volta a funcionar amanhã. As faixas pretas cobrem quase todas as paredes e os altares construídos em homenagem ao Ayatollah Khomeini são encontrados em qualquer quarteirão dessa cidade. Com tudo fechado nesses últimos 6 dias, os iranianos recorrem aos parques. Estão superlotados. Nas ruas, os iranianos são muito curiosos com os estrangeiros. Vão se agrupando em volta da câmera. São normalmente simpáticos e bem-humorados. Desde que o Ayatollah Khomeini comandou a Revolução Islâmica, o Irã aboliu as meias palavras, ou qualquer tipo de sutileza. Os inimigos são claros e tudo deve ser feito contra eles. Este aqui, ó, é um monumento construído antes da ascensão de Khomeini. Hoje, ele é praticamente um símbolo da cidade. Só que agora foi colocada uma placa como essa aqui, ó, também escrita em inglês, aqui embaixo. Israel must be destroyed, que em português significa Israel tem que ser destruído. Esta jovem diz que os Estados Unidos serão sempre inimigos do Irã enquanto continuarem ofendendo o islamismo. Ela acha que mesmo depois da morte de Khomeini, o Irã não deve mudar o seu relacionamento com os principais países ocidentais. O túmulo do líder que fez tanta gente pensar assim continua rodeado por uma multidão. Ninguém tem dúvida de que esse será um local de peregrinação para todos que seguiram a Revolução Islâmica e um registro inesquecível da polêmica passagem do Ayatollah pela história do Irã. Em 1979, esta era uma escola americana no Irã. Hoje ela se chama Escola do Mártir Beheshti. E aqui as crianças aprendem desde cedo que devem odiar o Ocidente. De manhã, antes da aula, elas fazem um treinamento religioso e político. Gritam, morte à América. Na sala de aula, o professor explica que quando eles eram pequenos, houve um grande acontecimento no país. E pergunta a um deles o que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 79. A resposta vem de todos, a Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica nasceu do fanatismo e da força espiritual deste homem, o Ayatollah Khomeini. Ele era um dos líderes religiosos do Irã quando o país chegou a ser o segundo maior produtor de petróleo do mundo, governado pelo Shah Reza Pahlavi. O Shah queria modernizar o país, distribuir as terras da igreja muçulmana e manter uma boa relação com os Estados Unidos. Khomeini atrapalhava e foi expulso do país. Ficou 14 anos no exílio e de longe comandou uma revolta popular que expulsou o Shah Reza Pahlavi do Irã e acabou para sempre com a dinastia persa. Em fevereiro de 79, o Ayatollah voltou para o Irã e foi recebido por 2 milhões de pessoas em delírio. Com a promessa de oferecer o paraíso depois da morte, ele arrastou milhares de seguidores. 12 dias depois anunciou que o Irã tinha se transformado numa república islâmica. As bebidas alcoólicas estavam proibidas, as rádios não podiam mais tocar músicas ocidentais e as mulheres deveriam voltar a usar o chador, este manto negro que esconde o corpo e parte do rosto. Esta mulher diz que na época do Shah Reza Pahlavi, as mulheres eram tratadas como instrumento de propaganda, como bonecas. Felizmente, depois dos discursos do imã, essas imagens desapareceram e as mulheres recuperaram sua essência. Um ano depois da Revolução Islâmica, uma surpresa atropelou os planos do Ayatollah. Na luta pelo petróleo, o Iraque invadiu o Irã, abrindo a guerra mais longa dos últimos 100 anos.
Khomeini jurou esmagar o líder iraquiano Saddam Hussein. Mas, em julho do ano passado, teve que reconhecer o fracasso e aceitar a proposta de trégua da ONU. Era o fim de uma guerra que durou 10 anos. Matou 1 milhão de pessoas e deixou um rastro de destruição. Para que o Irã se salvasse, muitas vidas foram destruídas, muitas histórias interrompidas. Este rapaz tinha 17 anos e estava carregando um foguete nas costas quando uma bala perdida detonou o foguete. Ele já fez 7 cirurgias sem sucesso. Este outro era um ferreiro, levou um tiro na nuca e ficou totalmente paralisado. Este soldado estava de folga limpando sua arma. Uma granada explodiu perto dele e os estilhaços cortaram sua medula. Está assim há 3 anos, mas isso não afetou o amor que ele tem pelo Ayatollah. Nós sempre obedecemos às ordens do imã. Ele é nosso líder e nós aceitamos isso de todo o coração. Se ele quiser, nós voltamos a lutar, diz o soldado. Na Universidade de Teherã, uma cerimônia religiosa reúne toda sexta-feira o chefe do Poder Judiciário e vários ministros. Depois de rezar, o Ayatollah Aidibili faz um discurso dizendo que a justiça deve ser mais rápida e que um criminoso deve ser punido no máximo 10 dias depois do crime. Para ele, a justiça deve ser rígida e deve impressionar a opinião pública. Com este espírito, o governo islâmico enforcou 22 traficantes de drogas em praça pública no ano passado. Para a oposição, o governo iraniano está enforcando pessoas do Mujahideen, o único grupo armado de oposição ao regime que atua na clandestinidade. A Anistia Internacional já comprovou que o governo do Irã fez 1.000 execuções políticas desde o cessar-fogo. A oposição acredita em 11.000 e o vice-ministro da Justiça ironiza. Não sei o número exato, mas não é alto. Não há por que executar os presos, porque não é problema alimentar 11.000 presos. Em 1979, quando o Ayatollah Khomeini transformou o Irã numa república islâmica, ele queria exportar a revolução para o mundo. Hoje, 10 anos e 1 milhão de mortes depois, os líderes iranianos reconhecem que houve erros no caminho, mas garantem que as próximas gerações de iranianos vão nascer e crescer sob o signo dos ideais islâmicos. Nossa viagem começa em São Gabriel da Cachoeira. Logo na chegada ao pequeno aeroporto, encontramos aviões militares e muitos soldados na pista. Escondemos a câmera para registrar a movimentação. Essa tensão indica que este lugar tão distante do conflito, para nossa surpresa, está dentro da área da operação militar. Estamos no extremo oeste da Amazônia, a 7.000 quilômetros de Brasília. O índio Fabiano nos leva em direção ao barco. Queremos partir depressa para não chamar atenção. Nosso plano é furar o cerco militar. O único jeito de chegar hoje na zona do conflito do Rio Traíra. A primeira dificuldade é a grande distância a percorrer sem chamar a atenção dos soldados do Brasil e da Colômbia. De barco e a pé, são 5, 6 dias de viagem, talvez até bem mais que isso. Ao sairmos daqui agora, de São Gabriel da Cachoeira, a gente sabe que essa aventura, para dar certo, vai depender de várias coisas, inclusive de sorte, de muita sorte. O cacique Pedro Machado é o chefe desta primeira etapa da expedição. Ele é também o chefe maior da tribo tucana e traça o caminho que devemos seguir para chegar ao nosso objetivo. Somos 15 a bordo. Conosco, o suíço Pierre Darcy e a fotógrafa Ana Cláudia Jataí, que vão documentar a expedição a pedido dos tucanos. Um marinheiro e o índio Cláudio Lana, que descobriu o garimpo da Serra do Traíra, onde queremos chegar. Nossos guias têm um motivo muito forte para participar desta reportagem. Eu decidi ajudar porque, analisando bem a história desses fatos que estão ocorrendo, em nenhum momento o índio tucano que trabalha na Serra do Traíra entrou na história.
É muito estranha para nós porque a nossa área de trabalho fica muito próxima à Serra de Ouro, onde está instalado o Exército Brasileiro. A história de que fala o cacique começou com um ataque ao posto do Rio Traíra. Os soldados Sansão Gonçalves e Aldemir de Oliveira estavam de sentinela e foram os primeiros a morrer. Os soldados Sidmar Moraes e 2 garimpeiros colombianos foram metralhados quando almoçavam neste refeitório. Outros 9 militares ficaram feridos. A morte dos 3 soldados comoveu Tabatinga, sede do batalhão de fronteira, onde serviam Sansão, Aldemir e Sidmar. A reação militar mobilizou tropas do Brasil e da Colômbia que transformaram a fronteira em zona de guerra. Mais de 300 soldados, apoiados por 6 helicópteros, entraram nos lados brasileiro e colombiano da selva amazônica. Missão: caçar supostos guerrilheiros que mataram soldados do Brasil. Subindo o Rio Negro em direção à zona do conflito, não dá para ver a movimentação das tropas camufladas na mata. Um perigo a mais ao lado da ameaça das corredeiras do rio. No encontro das águas dos rios Negro e Uapés, vimos um naufrágio. Uma canoa que era puxada por este barco afundou. Estão chorando agora porque, claro, Não, estão tristes porque perderam tudo, né? Agora, felizmente, as vidas não. O grupo de náufragos se junta a nós e segue viagem. À noite a viagem continua graças à experiência do nosso timoneiro, seu Manuel Penha. Ele tem 69 anos e conhece desde criança os segredos do rio. Apesar da escuridão, ele consegue desviar das pedras, cruzar a forte correnteza no ponto certo, evitar todos os imprevistos do caminho. Nós vamos desligar nossa luz para você ter agora a mesma visão do nosso timoneiro. Hábil, seu Manuel se orienta pela linha da sombra da mata refletida no rio. Uma indicação que só olhos muito experientes como os dele conseguem ver. Estamos chegando em Pari Cachoeira, a vila mais próxima da zona de guerra. Há uma pista nesse lugar que serve de base para os aviões da operação militar. Por medida de segurança, o cacique vai na frente, de voadeira, para saber se tem algum soldado na área. E nós vamos aguardando por aqui. Caminho livre. Chegamos a Pari Cachoeira, a maior missão dos padres salesianos em toda a Amazônia. Graças aos missionários, a maioria dos tucanos sabe ler e escrever. Estamos ansiosos por alguma informação da área do conflito. E as notícias não são nada boas para nós. Proibido a entrada das pessoas estranhas, branco, brasileiro, colombiano. Segundo, não... O Exército impôs normas de guerra em toda a área da reserva indígena. Entre várias proibições, não são mais permitidas a navegação nos igarapés, nem a entrada de brancos. Diante das normas, o cacique Pedro Machado decide mandar uma mensagem para os índios que estão no garimpo, bem no meio da operação militar. Antes de partirmos, o índio Cláudio Lana conta como ele descobriu o ouro dos tucanos depois de andar 8 anos na mata. Uns anos atrás, desde os nossos antepassados, falavam que existia ouro na Serra do Traíra. Então, o nosso ideal foi a de descobrir. O que eles falavam? Falavam que existia muito ouro e tinham os donos do ouro, que são considerados os deuses da natureza. Existe guerrilheiro na área? Existem alguns guerrilheiros por lá da Colômbia. Estamos começando a parte mais perigosa da viagem, a operação de entrada na área militar. Nossos guias agora são outros, 7 índios mais jovens, escolhidos especialmente para a missão pela mais alta autoridade da tribo. Para o cacique, que não pode correr esse risco, a expedição acaba aqui.
A seguir. Subimos o Igarapé Castanha em nosso quarto dia de viagem. Nosso objetivo é chegar ao garimpo dos índios tucanos, conhecer os homens envolvidos na guerra pelo ouro da Serra do Traíra, bem no centro da operação militar. Continuamos a pé por uma trilha que só os índios conhecem. Tivemos que abandonar o barco a motor porque os galhos das árvores impediam a passagem. Faz 3 dias que saímos de Pari Cachoeira e já estamos perto do garimpo tucano, na região do Rio Castanho. A maior dificuldade nesta etapa é levar uma carga de 300 quilos, comida, combustível e o motor para ser usado em outro barco mais à frente. Depois de 2 horas de caminhada, 30 quilos pesam como 60. Carlos Eugênio, o novo comandante da expedição, leva 70 litros de gasolina. No fim do dia, paramos para comer e dormir. Talvez você ache incômodo dormir num abrigo assim, mas o nosso cansaço era tão grande no segundo dia de caminhada na selva que a barraca parecia para nós um hotel de luxo. O amanhecer é o pior momento para quem anda na selva. É a hora de guardar a roupa seca usada para dormir e vestir a molhada da véspera, que vai ser também a do dia seguinte. Durante a expedição a pé, este foi o nosso único encontro com os índios que voltavam do garimpo tucano. Tem soldado lá? Tem, sim. Quantos soldados tem lá? Não sei, não contei nada, não. Mas como é que eles estão lá? Estão vigiando direto aí no acampamento meu. Todos os dias e todas as noites. O que eles estão falando? Eles estão falando, o comandante reuniu aí os pessoas que ele estava dizendo, eles estão atrás só dos guerrilheiros mesmo, mas não assim atrás dos garimpeiros tucanos, dos índios, não. Depois de mais esse aviso dos perigos da operação militar, nossa expedição teria outra grande surpresa. Para quem está exausto, esta cachoeira é um paraíso. Alivia a tensão, permite um prazer civilizado e recupera energias para seguirmos em frente. Nós queremos o máximo de distância possível deles, mas o encontro com soldados do Brasil parece inevitável. Nesse momento, nós estamos ouvindo o ruído do helicóptero. Primeira vez que... Algumas ações da operação militar aconteciam bem perto de onde nós estávamos. Essas imagens foram gravadas por uma outra equipe de nossa reportagem que acompanhava a movimentação das tropas. Estamos quase no fim da caminhada. Foram 70 quilômetros percorridos em 4 dias e 3 noites. Finalmente chegamos na Serra do Traíra, o centro do conflito. Foi na margem deste rio que os soldados mataram 7 colombianos no dia 5 de março. O garimpo dos tucanos está mais perto, mas ainda temos que enfrentar o último perigo da selva, uma corredeira do Rio Castanho, agora em outro barco. A equipe avança pela margem, registrando o esforço do comandante Carlos Eugênio e do índio Bruno Brandão para não perder a voadeira. Os tucanos têm um nome próprio para este caminho aberto com árvores derrubadas que permite até que se ande de sandália de dedo em plena selva. Depois de passar pelas trilhas que cruzamos, entendemos logo por que os índios chamam este caminho de Avenida do Garimpo. Quando já estamos chegando, este índio nos recebe com um recado do chefe do garimpo, um pedido motivado pela operação de guerra. Eu vim só informar aos senhores que com a presença dos militares aqui está um pouco perigoso. Eles vão... Chegamos. Estranhamos o silêncio do garimpo enquanto passamos pela colorida vila de Cabanas. É este um dos centros da guerra do ouro na Amazônia. Não esperávamos encontrar um lugar tão calmo. O grito do tucano ecoa no garimpo. E os índios saem devagar, desconfiados, de dentro da mata.
O grito foi um aviso de que estava tudo bem e que os estranhos, nós, éramos convidados. Foi também uma convocação. Todos deviam ir até o centro da aldeia para receber uma mensagem. No parlatório, como os índios chamam o local de discussões do grupo, eu tive que explicar o assunto da nossa reportagem. E o índio Afonso Arantes, que viajou conosco, transmitiu as instruções do cacique Pedro Machado, mandadas lá de Pari Cachoeira. Agora, mais ainda, mandou dizer o cacique, só índio tucano autorizado pode ficar no garimpo. Quem não tiver autorização tem que sair. Mas quem tiver licença fica, porque o nosso garimpo é muito importante para nós. O garimpo da Serra do Traíra é a principal fonte de renda dos 3.000 índios tucanos que vivem no extremo oeste da Amazônia. Desde 85, quando foi descoberto, o garimpo é explorado livremente pela tribo. Cada índio tira o seu ouro e faz o que quiser. Uns vendem, outros trocam por roupa, barcos e comida. No garimpo do Traíra, o ouro é farto, mas dá muito trabalho até aparecer no fundo da bateia. A fama de ter ouro fácil está atraindo para a Serra do Traíra a cobiça de garimpeiros brancos do Brasil e da Colômbia. Do garimpo tucano, os índios retiram mais de 1 tonelada de ouro por ano. Uma pepita como esta, de 5 gramas, vale na selva 10.000 cruzeiros, ou pode ser trocada pela comida de uma família para um mês inteiro. Todo tucano tem fama de ser bom de conversa, um verdadeiro diplomata. Mas se for preciso, ele também faz a guerra. Eles já defenderam o garimpo de 2 invasões de colombianos e de 5 tentativas de garimpeiros brasileiros. Na última vez que isso aconteceu, eles tiveram que agir com violência. Como é que foi isso aí? Bem, o problema foi o seguinte, que nós pedimos, foi 3 vezes a saída deles, mas infelizmente eles insistiram e não queriam sair e estavam armados, mas como no último caso, tivemos que matar. Quantos anos? 3, foram 3 mortos. Chegaram no nosso garimpo 4 colombianos armados e uns 150 permaneceram no Jatorama. E nós tivemos que defender a nossa área e nós expulsamos os 4 e não queremos que a nossa área seja invadida pelos colombianos, tanto como os brasileiros brancos. Os garimpeiros colombianos ficam no outro lado da serra, na margem direita do rio Traíra. É o garimpito, mostrado neste vídeo de um cinegrafista amador. Neste lado do rio, para extrair o ouro, é preciso usar dinamite, proibida pelo governo colombiano no combate aos grupos guerrilheiros. Essa dificuldade tem levado garimpeiros colombianos a tentar explorar o garimpo tucano, invadindo o lado brasileiro. A repressão às invasões deu origem a mais este conflito da Guerra do Ouro na Amazônia. O motivo desta guerra na linguagem tucana é o ditauetá. Isso aqui, ó, ouro com 92% de pureza. Baseados numa lenda, os índios contam que toda a serra é coberta por esse pozinho dourado. A violência desses dias também foi prevista por um profeta da tribo. Segundo o velho pajé, nenhum homem sairá rico daqui sem sacrifício ou sem perder o próprio sangue. Ao longo dos tempos, a febre do ouro sempre arrastou os homens para os lugares mais distantes, rompendo fronteiras. Agora, a mesma febre põe em conflito milhares de pessoas que tentam a sorte na região mais isolada do Brasil. Índios, garimpeiros, guerrilheiros. Quem percorre os caminhos do ouro na Amazônia volta marcado por uma dúvida. Qual será o destino dessa grande riqueza? Na Argentina, a sentença da Justiça Esportiva Italiana no processo em que é acusado de usar cocaína. O repórter Luiz Fernando Lima